Vamos lá, 3, 2, 1. E aí, galera? Sejam todos muito bem-vindos aí ao podcast Coluna Cerebral. Meu nome é Fernando Novaes da Silva, ou Fernando The Professor. Esse é um episódio maravilhoso, em que eu não tive um convidado, eu tive um casal convidado. Meu primeiro episódio com um casal. 40 anos de design somados aqui, vê se pode uma coisa dessa. Pois é, olha, muito design, né? E sim, ó, antes de eu começar a apresentar esse casal incrível e agradecer a eles terem aceito essa provocação aí para conversar um pouco com a gente, eu tenho que lembrar que esse é um oferecimento do mestrado profissional em design da Univille. Eu estava aqui com esse casal, o casal mais inovador de Joinville, falando sobre design, né? Falando sobre inovação agora há pouco, mas o que vale só eu saber dos segredos deles, né? O legal é vocês todos saberem. Então, vamos revelar tudo hoje, tudo. Eu estou aqui com a minha querida Maria Regina e com o seu excelentíssimo marido, Douglas, marido da Maria Regina. Marido da Maria Regina é ótimo, né? O marido da Maria, né? O Douglas Reiser e o marido da Maria Regina. Obrigado por vocês terem aceitado o meu convite, tá, gente? A gente quer agradecer, é um prazer, né? E falar sobre criatividade, sobre inovação, sobre design, é o que a gente ama, né, Douglas? A gente respira isso 24 horas, né? Como a gente já é, tipo, sócios em escovas de dente, na pandemia a gente virou sócio de notas fiscais, então são 24 horas falando, né, dessa paixão. Pensa no nosso café da manhã, almoço, jantar, é uma troca constante aqui. Pois é, né? Pois é. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso também, porque ontem mesmo eu estava vendo um podcast do Leonardo Castelo, né? Que em breve teremos aí, se Deus quiser. E ele estava falando de empresas que trabalham com a família, né? E ele também trabalha com a família. E aí a dica dele foi bem... a gente cobra igual, amigo. Resultado é resultado, não tem essa, não. Bem nessa. Mas vamos começar a brincadeira aqui. Quem que são Maria e Douglas aí? Sem falar o que vocês fazem. Eu quero conhecer as pessoas, Maria e Douglas. Quem são? Primeiras damas. Então, essa é a pergunta mais difícil, né? Quem sou eu, né? Então, trazendo um pouquinho, assim, eu vou trazer um pouco da minha essência, né? Eu sou uma pessoa mega empolgada. Sempre, desde a minha essência, já desde pequena, sempre fui muito curiosa, sempre busquei ajudar as pessoas à minha volta, assim, sempre gostei de aprender e de ensinar, e de ajudar as pessoas a se transformarem. E isso foi englobando a minha vida de uma certa maneira, assim, né? Porque foi ditando os meus caminhos profissionais, assim. Então, tudo que sempre me moveu, a minha essência é inspirar a transformação de pessoas. Então, ali eu acabei caindo na faculdade de design, que era a minha paixão. Até me assustei um pouco no começo, porque era uma coisa meio, vamos descobrir que amarelo mais azul dá o verde, né? Pintando as bolinhas, assim, eu pensei, meu Deus, eu sou artista. Mas era a questão da resolução dos problemas, né? Então, assim, atuei por anos na área de direção de arte, né, em agências de comunicação, e depois essa paixão por ajudar as pessoas nos seus processos de transformação e por gerar diferenciação nas coisas. Eu lembro que uma amiga minha falava que quando eu, na época da adolescência, eu inventava os eventos e fazia as pessoas me ajudarem na organização, Fernanda. Era aquela coisa assim, vamos todo mundo encher 200 balões, e a gente começa a encher e fica meio tonto, né? Aquela coisa assim. E assim, quando eles viam, eles estavam enchendo balão, fazendo luau. Então, eu sempre gostei dessa coisa assim de impactar, de ser diferente. Isso foi me movendo, então, em termos de carreira. Primeiro agência, depois corporativo e depois consultoria, né? E essa paixão, essa veia criativa sempre me movendo. E tem um elemento que eu descobri em 2016, eu passei a fazer parte da Tigre, passei a responder pela área de sustentabilidade, que é essa questão da visão integral do ser dentro desse ecossistema que é esse planeta. Então, essa é uma coisa que, para mim, faz muito sentido, impacto positivo, né? Então, assim, a transformação, ela tem que gerar valor compartilhado, ela tem que ter impacto positivo, assim, não pode ser uma coisa, assim, só para o ser humano, assim, tem que ser um negócio equilibrado. Então, isso me fez, agora mais recentemente, e eu influenciei o Douglas, eu sou uma pessoa que influencia, tá?
a fazer formação em yoga. E o yoga fala muito dessa questão do equilíbrio, né? Então, o equilíbrio também bem interessante, assim. Porque o yoga é esse estado de equilíbrio, né? Equilíbrio para poder ter centramento, para poder criar, para ser feliz, para trazer felicidade para as pessoas à volta. Então, essa é a minha vibe. Que maravilhoso, assim. Antes de eu falar sobre o Douglas, né? Bom, primeiro já te admiro pra caramba. Era muito curioso, quem que é aquela mulher colorida lá de vestido de prateado? Eu não sei se você lembra, a primeira vez que eu falei com você, eu falei assim, meu Deus, onde é que você arrumou essa roupa? Você olhou para mim, na Renner. Às vezes tem umas pérolas assim, né? E eu te achei tão linda e tão moderna, estilosa. Eu falei assim, nossa, que linda você. Onde é que é essa roupa? Aí você falou, é na Renner, tem lá. Mas antes de a gente falar do Douglas aqui, né? Estava aqui te observando. Parece até uma trilha, né, do diferente, né? Tudo que é o diferente cai na área da inovação, né? Essa pessoa que pensa um pouquinho diferente cai nesse lugar comum que é a inovação, que é um lugar de ninguém que se encaixou nas caixinhas, né? Todo mundo que não saiu da curva de Gauss, né, da normalidade ali, quem está fora entra lá na inovação. São os excluídos da normalidade acabam indo para esse lugar. Mas eu acho maravilhoso, assim, adorei, quero saber mais. Mas eu adorei essa veia da yoga, eu gostei muito. Quando eu morei em Sorocaba, em Itu tinha uma universidade, eu estava louco para fazer, mas não conseguia o horário. Universidade da Yoga, era 1 ano e meio, você ganhava lá, ganhava não, né? Fazia lá um diploma lá de Yoga Master, não sei o que lá, mas era muito louco, assim, que mostrava os antes e depois, assim, isso faz 10 anos atrás, mas eu achava interessantíssimo por ser tão diferente. Universidade de Yoga, eu nunca tinha visto isso, né? Fernando, deixa eu só trazer um tom. Eu acho que o podcast hoje não é sobre yoga, mas olha só que coisa interessante, né? A gente tem a nossa narina direita e a esquerda. A nossa narina direita, ela representa, o nosso lado direito, ele representa o lado esquerdo do cérebro, que é o lado racional, lógico. É invertido o negócio, tá? A nossa narina esquerda representa o nosso lado criativo e emocional. Então, as narinas sempre ficam alternando, assim, aquela que está mais ativa. Então, quando a gente precisa de mais lógica, a gente vai puxar e a gente vai fechar o lado esquerdo para puxar mais a lógica e abrir o lado direito. E a mesma coisa do outro. Olha só que coisa maravilhosa que a gente aprendeu no yoga. Tem todos os canais de energia, um negócio muito louco, assim, que dá para falar 10 horas sobre o assunto, assim. E falando da respiração, né? Porque a respiração que alimenta, né? Que traz a oxigenação, né? Que bombeia tudo isso. Né? Que ele cria esse estímulo, né? Que no yoga eles chamam de prana, né? Que é essa energia vital que a gente tem. Na China eles chamam de Qi, que é justamente isso. Então, quando a gente aprende a respirar, né? Que é um dos primeiros passos quando você começa a praticar yoga, que é aprender a respirar, né? E não só aqui no peito, mas respirar como um todo, tu começa a ativar muito bem teu sistema parasimpático, né? Aliviar o teu simpático. Então, tu começa a ter esse desprendimento e aí, quando vem as adversidades, começa a vir determinados problemas que as pessoas falam, para e respira. Sim, é justamente para parar e respirar, para tu ativar esse parasimpático e tu acalmar, né? Porque quando a gente está nervoso e estamos em estado de tensão, a gente não pensa, né? A gente vai no instinto. E daí isso tem a ver com criatividade, né? Porque daí, assim, a gente num estado de tranquilidade, consegue ter melhores alternativas, a gente não é grosso com as pessoas, às vezes quando a gente está irritado e consegue co-criar, né? Consegue colaborar, então tem todo um vínculo aí, não é um negócio só good vibes, assim, mas a gente está trazendo esse conhecimento para a criatividade também. Olha que maravilha. Primeira aula, pessoal, anotaram tudo, porque aqui, se eu estou ouvindo esse podcast agora, eu já ia voltar, ia pegar o caderninho, ia ouvir de novo essa parte que a Maria falou, ia começar a anotar. Eu dou aula eu faço formação de professores, né? Porque depois que eu fui para a Finlândia, eu voltei com 1 milhão de metodologias e formatos e tal, e trouxe até para a faculdade. Então, eu faço formação de professores em práticas mais ativas de aprendizagem, né? Que chamam de metodologias ativas, mas tem inúmeros formatos, tal. E quando eu começo a aula, o onboarding dos alunos respira e toma água.
Ah, Que é meio que um mantra sagrado, porque quando você manda oxigênio para o cérebro, você zera, né? Vai comer o cérebro, informa para o cérebro que vai começar alguma coisa. E a água, realmente, ela hidrata também, manda oxigênio para o cérebro e faz você calar a boca para ouvir um pouquinho o que você está com a água. Boa, boa. Então, para quem é professor, ou vai dar treinamento, ou vai fazer alguma abordagem, pedir para respirar e tomar água no comecinho é excelente, que você dá aquele reset na galera, tira um pouquinho a galera do celular, leva para o seu lugar, né, da respiração, da atenção, da oxigenação, enfim. Prepara tudo para começar um momento novo. Então, que legal, cara. Já começou a aula, hein, gente? Eu não convido as pessoas por nada, né? Mas e o Douglas? Onde é que o Douglas entra nessa história? Douglas, conta aí um pouquinho. Quem que é o Douglas? Muitas coisas. Existe Douglas sem Maria? Eu acho que é uma combinação, porque a Maria tem esse jeito assim, né, acelerado, né? E eu sou um jeito um pouco mais, ela fala cadenciado, né? Então, penso mais, estou mais aqui. Então, esse equilíbrio que a gente conseguiu encontrar, né, em nós dois, assim, é que gera esses resultados aí que vocês enxergam, né? Que tu enxerga quando a gente está trabalhando junto. E a gente combina cores também, tá vendo? Aqui, e sem falar, tá? As cores vêm assim. Não é combinado, acontece, é a conexão. Para falar um pouco do Douglas, quem que é o Douglas, né? O Douglas é um joinvilense que... Olha que milagre, gente, um joinvilense. Existem, eles existem. A Maria também é joinvilense, enfim. Ah, é? Então são três que eu conheço. Você, a Maria e o Fabiano da Lanholo. Acabou. Temos intuição, mas, né, ainda existe um pouco, resquícios. E o Douglas, desde pequeno, sempre teve muita curiosidade assim, em construir. Eu me lembro que um dos brinquedos que eu mais gostei, que meu pai me deu, foi uma caixa de ferramenta. Eu adorava mexer com madeira, adorava ficar construindo coisas, daí eu desenhava projeto no papel. Minha mãe ficava olhando, o que tu tá fazendo? Ah, tô construindo uma casa, tô construindo uma arma, tô construindo um paraquedas, né? Tanto que o pessoal na rua, assim, até me chamava de cientista maluco, porque eu sempre fazia coisas e estava construindo alguma coisa. E essa vertente acabou fazendo com que, durante os anos, eu fosse para Tupi, né? Fiz ETT, me formei em técnico e mecânica, para você ter uma ideia, né? Por causa dessa ansiedade, assim, de querer fazer as coisas, né? De querer construir. E acabei depois migrando para a universidade para o design, né? E aí foi uma paixão. Na época eu tinha passado para publicidade e propaganda e design e resolvi fazer design, né? Fiz aí na Univille, sou cria da Univille, então olha só, Univille. Olha o resultado, Univille, das coisas que você... Então, assim, foi na época ali que a Marli me dava aula, né? O João, né, do Sobral, me deu aula também. Então, assim, toda essa maravilhosos turma, os dois, maravilhosos. Estava com a Marli ontem. Uma querida, né? E assim, quando eu saí da universidade, em vez de eu buscar um emprego, não, eu resolvi abrir um negócio, né? E abri um escritório de design, né? Tive um sócio. Nós fomos o terceiro escritório a ser incubado na Softville. Na época, a incubação era uma coisa nova, então tinha a Softville e tinha a Midville lá do... Que ano foi isso, Douglas? Isso foi em 2003 para 2004. Douglas, explica um pouquinho, se você pudesse, não precisa ser pedagógico, mas o que é incubar? Incubar. Incubadora, ela, como é que ela funcionava, né? Tipo a Softville ali, no qual a gente ficou incubado. A ideia da incubadora era dar essa acelerada, né, em novos negócios, tá? Mais ou menos hoje, como a Cortez Startup, que a Softville ela fez esse upgrade para a startup, né? Era o que ela fazia antes. Então, assim, ela te dava suporte, né, subsídio para tu conseguir iniciar um negócio. Então, tu chegava com um plano de negócio. Se o plano de negócio fizesse sentido para a incubadora, né, que nem nesse caso o design na época existia aqui em Joinville, que eu me lembro era a Faz Design, a Design Inverso, né, e a gente que entrou, né, cara, do design na época. Então a Softville, a incubadora, ela te dava esse subsídio. Então, assim, ela te fornecia sala, fornecia equipamento, internet. Porque tu imagina, isso lá em 2004 não tinha essa facilidade que tem hoje. Era tudo muito mais difícil, né? E empreender era mais difícil. E era bem mais complicado, né?
Então, assim, a gente fiquei com o escritório, atendi umas contas bem bacanas na época, né? A Whirlpool, a Avel Notebooks, né? Do meu Ah, que querido legal. Emerson Salomão, Que está no Ágora que está no também. Ágora até hoje. Até quando eu olho a marca da Avel, o projeto de branding fomos nós que fizemos. Então, olha Que bacana. Então, assim, foi um projeto nosso na época. Então, assim, tiveram umas histórias muito legais, assim, bem bacana com o design. Eu sempre trabalhei com design, desde o início. E aí, depois, né, em 2010, resolvi conhecer um pouco o universo da comunicação. Aí eu fui para a agência de comunicação, porque é um universo totalmente diferente do universo do escritório de design. Design você trabalha com projetos, né? Em escritório, agência de publicidade são mais campanhas e tal. A velocidade é outra, o time é outro, tudo é diferente. E nesse meio período, eu tive a felicidade de ir para a corporação, para a indústria, né? Aí eu trabalhei muitos anos na FGM, né, que é líder em clareamento dental, que é uma empresa aqui de Joinville, né, que nasceu, que é fantástica. Hoje ela exporta para mais de 50 países. Então, assim, tem uns produtos muito bacanas e a FGM me chamava a atenção pelo design. Eles sempre tiveram muito forte isso, né, essa pegada. Sim, E lá, a Renata Guiar, que foi o primeiro podcast dessa temporada, ela trabalhou muitos anos na FGM. Ela fez sobre marketing internacional, ela era fantástica. Isso. E lá na FGM eu tive a oportunidade de trabalhar como head de embalagem. Então, assim, a gente trabalhava com product branding, então eu tinha contato, né? Eu sempre falo que isso é uma vivência fantástica. Eu tinha contato do chão de fábrica até a alta diretoria. Passava pelo P&D, porque quando a gente fala em design, muitas pessoas só olham o estético, mas não é design, é forma e função. Ele tem muito mais a ver com você entregar uma solução do que entregar algo bonito. E quando a gente fala em embalagem para mim, como produto, é a forma mais materializada disso. Porque falando em embalagem, ela não precisa ser só bonita. A embalagem ela precisa ser fácil para quem está na linha de produção. Porque quando a gente fala em economia, não é só economia em montar a embalagem, mas existe o tempo do colaborador de montar, né? Existe toda uma prateleira aí de situações que tu precisa avaliar. Isso tu avalia quando tu tem esse contato todo, né? Então eu brincava que eu passeava, eu conhecia todo mundo na empresa, porque eu tinha esse trabalho, essa facilidade com o P&D e por aí vai. Então foram projetos bem bacanas, né? Teve projetos que ganharam também o prêmio de embalagem da Abre, né? Que era o projeto que foi um dos últimos projetos que eu fiz das embalagens de clareadores, né? Da Whiteness. E depois desse universo que passou, eu fui para as startups. Comecei a trabalhar, daí participei do Startup Weekend, ganhamos o Startup Weekend, aí voltei para a Softville, ficamos incubados, a gente começou a passar por isso. E em Mas 2000, a empresa que você montou lá na Startup Weekend virou ou não? ela durou 6 meses. Porque como startup, ela precisa, né? É uma aposta que você faz, né? Startup é uma aposta. E você vai indo, né? Tem muitas que funcionam, que rodam, outras não, né? Eu não tive essa felicidade. Então, até na época, dos parceiros que eu tinha era o Sid Lay, né? Que hoje tem a Halo, que é uma empresa que está na Softville incubada, que é bem bacana. Já está no segundo projeto dele. Já está no segundo projeto, né? Participei de uma outra startup de caronas corporativas, que era o Caronear, né? Que quem me convidou foi o Bruno Paim, que é um doutor, né? Que trabalhava no P&D da FGM, hoje trabalha em outra empresa no Paraná. E essa coisa, cara, essa mente curiosa, essa coisa de sempre tu querer ver coisas novas que está bem dentro do design, dentro dessa busca constante. E em 2018, né? Eu pensei comigo, eu vou focar em branding, né? Porque eu tinha conquistado toda essa experiência e eu queria passar isso para os meus clientes. E nada melhor do que tu trabalhar com gestão de marca para tu trazer toda essa experiência e conseguir passar isso. E aí montei, né? Eu estava trabalhando com uma consultora de branding e aqui na época da pandemia, quando chegou, influência. Né, a Maria já estava com a WeShine, eu estava com a Heiser Branding, a gente trabalhando, e aí a gente começou a ver que muita coisa não encaixava. Daí pensava, por que a gente não junta? Né? Porque antes eu trabalhava no coworking fora, ela estava mais em casa, a gente começou a trabalhar junto. A gente até brinca, né, que na época muitas pessoas conheceram as esposas, né, os maridos e viram que não tinha nada a ver separado, né? A gente, pelo contrário, a gente se uniu mais. E aí, de lá para cá, né,
nós estamos com a WeShine, trabalhando com inovação, cultura de inovação, trabalhando com criatividade, né? E, claro, sempre permeando o design, né? O design é a nossa base, o design estratégico é a base, que a gente consegue daí trazer. E aí vai desses projetos fantásticos aí que tu já conhece. Então, o Douglas tem essa pegada, assim, sabe, empreendedora e trazendo isso, né? Sempre buscando novo, sempre apostando. Eu tive sempre muito isso, assim, essa inquietude. Sim, é inquietude, isso, essa é a palavra, né? Tem um cara que eu tenho como mentor que chama Gustavo Passi, ele é do EmpreendaCast, que ele era um podcast, ele me ensinou a fazer podcast, tal, é um mentor e hoje um amigo, e ele se posicionava como agitador de inovação, ele colocava no LinkedIn, qual que é a sua função? Eu sou agitador de inovação, eu quero ver o negócio bagunçar e depois se organizar, é isso. Então, ele até, tecnicamente, ele estava falando do duplo diamante, sem saber, né? Ele estava falando do duplo diamante sem saber direito. Eu quero ver o negócio bagunçar, depois o negócio se organizar. Porque isso, para inovação, é isso. A gente dá aquela bagunçada, calma aí, tá ruim assim, vamos ver aqui, daqui a pouco organiza e vai. Mas, poxa, então ambos são designers. Você também é da Univille, ou Maria? Não, eu me formei na Federal em Santa Catarina, aqui. Inclusive, na época que eu estava fazendo a formação, tinha várias pessoas da Univille que estavam nesse movimento de ir para lá, de fazer mestrado, então acabei esbarrando com algumas pessoas ali que estavam fazendo a formação também. Que legal, que legal. Poxa, ambos, né? Agora vocês foram para, talvez eu possa dizer, design de inovação, design de negócio, né? E o design, assim como aqui na faculdade que eu trabalho, que é a Sanspeg, tem uns pesquisadores que falam, você coloca a palavra neuro na frente de qualquer coisa que vende. Que aí ele diz que são os famosos neuropicaretas. Uhum. Né? Que aí surge neuro tudo, né? Neuro isso, neuro aquilo, né? E aí agora eu vejo o design como tomando esse lugar. Porque, ainda mais agora que eu conheço com um pouco mais de profundidade, né? Eu era esse cara leigo, há algum tempo atrás, que achava que o design era o design da corzinha. Até a hora que eu fui entender que realmente não é uma questão só estética, tem a questão de usabilidade e é muito mais, é uma mentalidade. O design está em tudo, é absurdo a quantidade de coisas que pode fazer, né? Depois que eu entendi que sobre design de serviço, então, aí a cabeça bugou, até travou o HD, porque tanta coisa que dá para fazer. A gente tem agora uma professora de enfermagem da área da saúde, ela está fazendo a jornada do cliente da saúde. Então, pensa um enfermeiro designer, entendeu? Então, nunca tinha feito essa conexão antes dela. Então, eu falei, caraca, realmente dá para muita coisa. Então, vamos lá, ambos são designers. Como é que é ser designer em 2023? Porque tem esse preconceito da achar que é do Canva, né, da corzinha, e tem esse mar, esse oceano azul, talvez, né, das pessoas que realmente não conseguem, e quando se deparam com as possibilidades de design, entende que precisam de um designer, né? E aí, quando te conhecem, te contratam, acaba sendo assim. Mas como é que é para vocês? Uma evolução, né, Maria? Deixa eu trazer esse ponto, porque, assim, eu acho que eu já ajudei algumas pessoas com relação a posicionamento, né? Então, assim, na minha visão, está da maneira que você se coloca para a pessoa, para o stakeholder que tu está conversando, né? Então, assim, se você for conversar sobre, tem que fazer um folderzinho, um layoutzinho, você vai ser tratado como uma pessoa que faz o folderzinho, o layoutzinho. Se você chega para um cliente, né, ou alguém, e você começa a falar sobre estratégia, sobre posicionamento, se está vendendo, se não está vendendo, qual que é a essência da tua marca, quais são os atributos da tua marca, se tu sabe por que gera valor ou não gera valor, né? Então, tu comentou de oceano azul e oceano vermelho. No livro tem o exemplo do Circo de Soleil, né? Que todos os circos pagavam lá, a fórmula do circo era pagar, né? Tipo, caro por uma atração principal, tinha animais, eles reduziram a energia, né? O gasto nessas coisas e investiram mais nessa metáfora com espetáculos da Broadway, temas e assim por diante, e ressignificaram, né? Pegaram ingredientes diferentes. Então, o que a gente vê, e eu vejo também lá em 2004, quando eu me formei,
tinha muita gente que tinha dificuldade de se posicionar, e pior ainda para designer de produto, porque daí chegava lá, por que eu vou precisar de um designer de produto se tem um engenheiro? Mas o designer é aquela pessoa que olha, que empatiza, que entende da persona, que vai a campo, que pesquisa, que olha nas entrelinhas, que trabalha bem esse lado criativo. Por isso que na faculdade de design a gente tinha esse ladezinho de observação, observar a natureza, né? Medir plantinhas, sentir como é que é e tudo mais, porque isso aguçava o nosso lado exploratório, né? Porque design thinking é essa capacidade exploratória holística, né? Então, eu acho que é muito assim. E daí, depois, design de serviço, uma série de coisas vem dessa base exploratória. Então, primeiro tu explora, depois tu converge, né, no mapa com hipóteses para poder validar, né? Então, é sempre esse movimento, e é sempre esse movimento de testagem, de verificação, de aprendizado e de evolução. Então, eu vejo que muitas vezes, e daí existe também um conceito que é a escada do design, que o primeiro nível é as empresas que não têm design, depois o nível das empresas que entendem que precisa ter algo ali, mas é só bonitinho, depois as empresas entendem o valor também em ter design de serviços, entender o desenho das jornadas, porque isso ajuda, reduz travas, né, os pontos de contato na hora assim de uma pessoa fazer uma compra, ela tem 5 steps de trava, e como é que eu reduzo esses ruídos, né, para trazer mais fluidez e simplicidade. E o último nível é quando o design está lá no planejamento estratégico, lá, porque assim, tem muita gente que faz planejamento estratégico e não conversa com o cliente. Quem que vai comprar o produto? Isso é o que mais tem. A gente chega nas empresas hoje, a primeira coisa que a gente fala assim, nós fazemos um trabalho para vocês de cocriação, geralmente é cocriado o trabalho, mas a gente tem que analisar documentos e a gente tem que fazer entrevistas. E nessas entrevistas a gente quer conversar com stakeholders diferentes, que inclui o teu cliente também. Nunca, é muito raro as pessoas fazerem entrevista com o cliente ou ir no cliente porque não tem tempo, só que daí ficam trabalhando e não geram valor para o cliente. E às vezes 1, 2, 3 entrevistas que a gente faz, isso também tem Startup Weekend da vida, assim, né? A gente consegue perceber o valor. Mas, assim, às vezes as entrevistas também que as pessoas fazem, elas não sabem trabalhar uma ferramenta de persona de maneira correta, não sabem fazer a entrevista de maneira correta porque trabalham a sua percepção. Então, a pessoa está falando A, a pessoa nota B, porque ela fala assim, ela falou isso porque é isso aqui, e não conseguem fazer essa parte exploratória adequadamente. Então, na minha visão, tem muito da forma como a pessoa se posiciona para poder gerar o valor dessa beleza e riqueza que é o design. E outra coisa que é legal, Fernando, que eu gostaria de colocar aqui, é que o design, ele precisa e ele deve estar focado no humano. Quando a gente coisifica o negócio e a gente trata o que vai fazer, tipo assim, seja campanha, seja um produto, e aí você só fica focado, vamos pensar um abajur, vamos pensar assim. Se tu só ficar focado na estética dele, o que ele precisa ligar, e tu esquece, às vezes, da ergonomia, ou para quem você vai fazer isso, ele só vai virar mais um produto de prateleira. Ele não vai trazer o desejo. Então, quando a gente olha para o humano, e isso que a Maria falou que é bem importante, olha para a persona, não é o público-alvo, não é aquela pessoa de 30, 40 anos, homem, mulher, sabe, trabalha X horas, aonde... Não é isso. É como essa pessoa enxerga o mundo, como é que ela vê, como é que ela degusta. Porque no branding, quando a gente fala em marcas, as marcas hoje elas são humanizadas. Um exemplo claro é a própria Magazine Luiza, a Magalu, né? Que ela tem lá uma inteligência artificial, criou um personagem, e esse personagem conversa com o cliente. Isso gera interação, as pessoas querem marcas que interajam. E não é só na marca, é no produto, é no serviço. Então, o design, hoje, a gente enxerga nessa evolução. Até porque, se a gente ficar só na parte estética, que é lá no início, a gente não teria mais emprego, porque hoje existe as IAs, que estão cada vez mais rápidas e desenvolvendo artes extremamente fantásticas. Né? Existe o Canvas, existe um monte de situações. Né? Então, onde é que a gente está trabalhando? Eu e a Maria, a gente olhou muito o porquê do design. Por que design? Olhar essa questão por quê, não como design ou o que design, mas o porquê design. Cara, meu Deus, eu já era fã de vocês, assim, eu tô tentando anotar, porque tanta coisa eu vou ter que assistir de novo para conseguir absorver. Como vocês são diretos e sintéticos e
Caramba, porque eu tenho a cabecinha de professor ainda, então eu fico pensando nos métodos, nos exemplos, não sei o quê, e vocês vão falando e fazendo, e falando e fazendo, e falando, e dando exemplo e tal, então, e eu falei, que aula, cara, que aula. Ladies and gentlemen, Maria e Douglas, que aula. Já tá pago, já, depois eu tenho que mandar o boleto, né, porque... Né, a gente, assim, a paixão é forte aqui, sabe, Fernando? E assim, deixa eu puxar um ponto aqui, que quando a gente vê, né, a gente está inserido nesse universo da inovação, e a gente vê tantos colegas designers que a gente tem que não estão nesse lugar, isso para a gente, assim, dá uma dorzinha, sabe? Porque existe uma riqueza, e daí às vezes tem pessoas, assim, que deixaram de trabalhar com design porque não conseguem monetizar, porque não conseguiram fazer essa virada do porquê, essa virada da essência, sabe? Estão olhando muito o quê? E daí a gente vê no universo da tecnologia e inovação, sempre tecnologia e inovação, às vezes a pessoa que fez um curso de design, alguma coisa que nem tu comentou, que, beleza, mas eu uso a ferramenta, mas design thinking não é ferramenta, é essa capacidade exploratória o tempo inteiro, né? Que nem tu comentou do teu mentor, que ele é um baita de um designer e talvez ele não saiba. O empreendedor tem muito do design, porque ele experimenta, ele testa, ele vê, ele pesquisa, né? É o modo de pensar. Ele muda, né? Porque eu acho que a maior trava em todos os profissionais é essa habilidade de, tá bom, não dá aqui, eu vou ali. E para você fazer isso, você tem que desapegar, você tem que respirar, né? Você tem que tirar o ego da ação, que é difícil também. Eu estou falando do ponto de vista de profissional, porque eu dou aula para todos os cursos, porque eu dou aula de projetos. Né? Uhum. Então, e aí, para alguns cursos, pessoal da educação, da saúde, inclusive, não faz sentido. Eles ficam, mas por que eu não vou empreender? Eu não preciso saber dessas ferramentas, eu não vou fazer projeto. Não, o professor não faz projeto, não faz, não. Quem que faz, então? O projeto político-pedagógico, o famoso PPC, né? De todos os cursos. Então, assim, é lógico, tem a parte da ignorância, que alguns alunos ainda não adquiriram conhecimento suficiente para saber que eles vão trabalhar com projetos a vida toda. Todas as profissões. A nossa vida é um grande projeto, Fernando. A vida é um grande projeto, né? E eu brinco, quando você sai de casa, você já é um projeto. Você chegar de um lugar até outro, é um projeto que você acabou de fazer, é um projetinho. Que você não põe no papel, tal, mas você teve que fazer lá um 5W2H, você teve que fazer lá o que eu vou fazer, para onde que eu vou, quanto que eu tenho que levar, quanto dinheiro que eu tenho que ter, quanto tempo que vai levar, com quem que eu vou, né? Quem são os envolvidos, quais recursos eu preciso. Tudo isso é um projetinho ali. É um projetinho, como a Maria falou, né? Agora, se eu me posiciono como alguém que vai fazer uma baita entrega, é um baita projeto. Então, eu não vou reduzir a uma linha do 5W2H, mas talvez a 50 linhas ali, porque tem início, meio e fim, tem 500 ramificações e tal. Mas que o meu ponto é a questão de conseguir desbloquear e se encontrar como designer. Né? Quando eu falo para os alunos que todos eles são designers, que todos eles são gestores de projetos, todo mundo olha para mim, já vem ele com as loucuras dele, entendeu? Ao invés de abrir. Quem consegue abrir vem com a mente explodida aqui para a sala. Eles ficam me sugando o dia inteiro ali no Teams. Professor, pode ser isso? Dá para ser aquilo? E eu, dá, pode sim, vai. É sim, só que ajusta aqui, ajusta ali, sim para tudo, porque tudo dá. Mas aí eles vão travando nos comos, né? Mas eu deixo voar, eu deixo pensar as loucuradas, porque se ele consegue, se ele está acreditando que ele consegue, eu que vou dizer que não? Imagina, né? Isso quando se fala de aluno. Quando eu apresento para professores, aí as travas são a famosa trava da caixa, né? Por quê? Porque eu sou professor, sempre, né? A vida inteira eu trabalhei desse formato e tal, né? E no nosso caso, porque eu me incluo como designer, como vocês, e aí entra, nós também somos professores, nós também, a vida inteira trabalhamos com tudo que for diferente. Então, a nossa caixa talvez também seja uma caixa, mas eu acho que ela é maior, não sei, não dá para ver o fim, mas ela também é uma caixona de não dá aqui, eu vou ali, que a gente se adapta rápido e fácil, não vê problema em mudar. E esses bloqueios, né, essas travas que para mim é o mais difícil de explicar. E o mundo explica como competências, e a educação também explica como competências. Tentando traduzir como competência, que competência vocês acham que
que esse profissional precisa ter, esse designer de 2023, esse designer de soluções que nós somos aqui, de qualquer profissão, mas como mentalidade de design, que competência esse cara de 2023 precisa ter aí, especificamente, que vocês pensam, que vocês acreditam? Primeiro que eu trago é essa mente aberta, é entender que não existe certo e errado, existem pontos de vista. Segundo, é ter essa mente holística e olhar as similaridades das coisas. E aí tem um exemplo muito legal que eu falei na rádio agora essa semana, né? Qual que é a semelhança de um pit stop de Fórmula 1 e de uma sala de emergência, de cirurgia? São universos completamente diferentes, Fernando, mas se tu começar a analisar, tem tanta coisa ali, questão do posicionamento, né, do posicionamento que eu digo assim, ó, num pit stop, tu vai ver, tem o cara que troca o pneu, o cara que vai lá dar água pro piloto, outro cara que enche o tanque. Cada um, ele tá sincronizado naquele espaço, naquele lugar, para ele reduzir os milésimos de segundo ao máximo, né, não gerar confusão. Numa sala de cirurgia, o médico, dependendo da cirurgia que ele vai fazer, ele vai estar posicionado em um ponto da mesa do paciente. O instrumentista no outro ponto, o anestesiologista no outro ponto, né? E cada um, eles estão contando os milésimos de segundo. Porque numa corrida, o milésimo de segundo significa perder a corrida, né? Numa sala de emergência, dependendo do caso, é perder uma vida. E aí tu começa a olhar, são universos diferentes, mas assim, as similaridades são muitas. Então, você falando visão, essa amplitude de tu começar a olhar, e isso está muito nessa situação que a gente fala das startups, da inovação, trazer isso e começar a olhar as oportunidades é que vai gerar as novas opções, as novas ideias, sabe? Porque se tu continuar olhando para o mesmo local, tu não vai ter ideia nova, tu não vai expandir a tua mente. Então, ter essa visão é extremamente fundamental. Deixa eu acrescentar mais algumas competências aqui, que é a questão da comunicação, né? A pessoa conseguir se comunicar bem, assim. Outro ponto, fantástico. A questão da colaboração, e eu vou trazer um ponto aqui que destrava tudo que é inteligência emocional. Porque, assim, ó, se a pessoa não tem inteligência emocional, ela não coloca a voz dela para fora. Ela não consegue colaborar. Ela fica o tempo inteiro achando que, não, mas o Fernando tá sorrindo ali porque ele tá achando que aquilo que eu tô falando é uma baita de uma besteira. Então, começam as coisas. E daí, assim, a inteligência emocional também tem um ponto que é fantástico, que é quando a gente olha para, assim, eu tenho um comportamento, ele é reflexo de uma crença. Então, a gente foi beber muito na fonte também do autoconhecimento. Eu tenho formação em coaching, em PNL, análise comportamental, porque quando a gente entende essa parte, né, do humano, a gente consegue ver assim, poxa, se eu nunca me permito pensar diferente, ser criativo, é porque eu tenho uma crença, ou talvez um bloqueio lá de infância, que eu não sou criativo. Que a professora falou para mim que o meu desenho não era bonito, e eu acho que criatividade tem a ver com fazer desenho bonito, então eu não sou criativo. Então, só para tu ter uma ideia, eu dou aula em pós-graduação, né? Então, é uma jornada de 5 steps, e o primeiro é só o destravar do potencial criativo das pessoas, porque se eu não ajusto isso, como é que eu vou trabalhar a metodologia? A metodologia vai ser, tu pode aplicar um BPMN, lá, processo, qualquer coisa quadrada. O resultado, mesmo que seja uma metodologia criativa, o resultado vai ser quadrado também. Então, essa questão da inteligência emocional, na nossa visão, é a base para o destravamento. Então, olha só quantos detalhes, né? E justamente a inteligência, ela traz essa visão, né? De que não existe o certo e o errado, não existe ponto de vista, não pode ter esse pré-julgamento. Na parte de análise comportamental, que também tem essa formação, né? Cada ser humano tem um perfil. E esse perfil comanda o jeito que ele vai olhar para ti quando está comunicando, o jeito que ele vai trazer para você, né? Como ele recebe essa comunicação. E quando a gente não entende isso, né, não consegue enxergar, o que a gente cria de trava é coisa do outro mundo, assim. Porque às vezes a pessoa está interessada e tu acha, ele nem se interessou. Não, mas é porque o cara é mais analítico, às vezes, ele é mais quietão. Não quer dizer que ele não tenha se interessado, entendeu? Então, assim... Sim, diz que a formação que vocês fizeram? Isso. Então, é muito olhar assim, como eu comunico e para quem. A gente fez mapa astral também, tá? E a gente tem uma formação também no Ayurveda, lá a gente também estudou sobre
Cafa, Pita e Vata. E Vata, que são... Tem várias, né? Então não importa qual é, o importante é ter algum guia para a gente entender que as pessoas são diferentes, né? São diferentes, Sim, isso. É o conceito por trás, né? Como um avaliador eu já trabalhei muito tempo com RH, então tem o Thomas, tem vários MBTI também, tem vários testes aí para serem feitos. O DISC, que é incrível. Agora tem um de personalidade também. Tem vários, tem aquele o Enneagrama é maravilhoso também. Tem a própria roda da vida, né, que todos os coaches aprendem, né, quando você faz a formação em coach. Mas essa busca, né, e a gente, depois que a gente se conhece, a gente também consegue conhecer melhor as pessoas na sua essência e julgá-las menos e interpretá-las mais, né? Observando, que é a primeira etapa do design, né? É a observação, né? Você está sempre observando para conseguir solucionar algo, você tem que primeiro observar. E essa aceleração do mundo, talvez, acaba sendo o primeiro bloqueio, né, gente? Para eu não observo, eu já saio fazendo e... Aceleração e pré-julgamento. O que é bacana, acho que a gente entender também que nessa época que nós vivemos, né, a gente está aí num conflito de várias gerações, né? X, Y, Z, né? Então, assim, são vários, né? Milênio e por aí vai. E como é que eu lido com todos esses estilos e pessoas, sabe? E aprender a não ter pré-julgamentos é o primeiro passo. Tem um exemplo legal, a gente foi numa padaria, né, Maria, essa semana, né? E aí nós fomos lá almoçar e a menina com quem a gente sempre fala... Nossa, tava séria. Cara, isso foi surreal, Fernando. Ela séria, carrancuda, assim, sabe? A gente tava chegando no final do almoço. Daí, oi, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu falei, aconteceu alguma coisa com ela. Mas ela era né? sempre super Mas simpática. sempre simpática. Daí, ontem nós fomos tomar um café, depois a gente saiu do Ágora, aí ela tava no caixa. Aí ela conversando, assim, dela toda feliz. Eu falei, pô, tu não tava muito bem semana passada, né? Tu tava séria, carrancuda. Ela, Tu tem certeza? Será que tu não estava falando com a minha irmã, Valdirene? O nome da irmã é Valdirene. Daí tua irmã, Valdirene, é irmã gêmea, cara. Trabalha no mesmo lugar. E a irmã gêmea dela é extremamente fechada, é uma pessoa mais introspectiva, diferente dela. Mas fisicamente as duas são idênticas. Aí tu olha só, se a gente tem uma mente mais julgadora, que a gente não tem essa abertura, tu vai falar, aquela pessoa... né? O dia não deve estar bom, né? O dia dela não deve estar. O outro já acha que ela não gosta de você, o outro já começa a julgar. Nunca mais vou dar abertura, nunca mais vou falar. E era um negócio que tu nunca ia imaginar, que ela tinha uma irmã gêmea que trabalha no mesmo lugar e que são idênticas. Então, olha só como existe isso, sabe? E quando a gente fala de design, precisa ser centrado no humano, é justamente isso. É olhar essa abertura sem julgamentos, cara. Por isso que a gente fala de olhar para vários aspectos, né? Vários ângulos, para realmente conseguir trazer essa clareza de visão das coisas. E vocês, poxa, vocês têm vários cases aqui, estão dando aulas aqui para nós. A Maria já falou que em alguns momentos ela se posiciona ali como professora, né, dá aula em curso de pós-graduação. Você leva como hobby, né? Porque normalmente, né, eu como é um oferecimento do mestrado em design, tá aí o convite para vocês fazerem o mestrado da Univille em design, né? Alguns oriundos, outros a conhecem em algum momento também, né? Todos vocês já tiveram contato aí. Tá aí o convite, né? Eu sempre brinco com os convidados que não são mestres, assim, porque realmente vocês vão fazer uma reciclagem de tudo que vocês sabem e depois vão se aprofundar. Mas vocês acreditam nessa educação do formato que ela está? Vamos um pouquinho partir para esse lado, porque para eu entender um pouco a visão de vocês, que é tão moderna no ponto de vista da execução prática e do entendimento de gestão, né? Vocês acreditam que dá para trazer isso como estratégia na educação ou como mentalidade? Como vocês pensam isso no ramo da educação? Eu estou falando porque eu sou professor, por conta da Univille, mas também porque eu sempre puxo um pouco para essa parte da educação, para entender o que vocês acham. Tal. Eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente, né? Pensando de novo na questão que o Douglas comentou da forma e da função. Né? Então, a função de educar é algo muito importante e, assim, a gente conhece professores com, assim, um conteúdo riquíssimo, assim, que super pesquisam e tudo mais, mas se a gente não trouxer a forma de maneira atrativa, a pessoa não vai pegar.
né? Então, a gente começa a perceber uma evasão, a gente começa a perceber um discurso das pessoas que, mas agora eu posso ser contratado sem ter sem ter faculdade, sem ter faculdade, que eu graduação. pesquiso no YouTube está tudo certo, né? Então, isso é um perigo, porque as pessoas ficam ali na espuma e não conhecem o negócio em profundidade. Ficam ali, estão fazendo o melhor que elas podem, mas no sentido, assim, de não conhecer o todo e correndo um risco que, às vezes, elas nem sabem, né? Então, a educação é fundamental, mas eu acredito que a forma de trazer essa educação, né, para acessar, para engajar, a gente precisa entender de pessoas, entender de perfis comportamentais, entender das gerações, e como é que a gente faz essa cola para trazer, para fazer as pessoas ficarem inspiradas e interessadas, né? E daí vem mais questão de cultura maker, de desafios, né? Menos essa aula expositiva. Eu acho que esse é um grande desafio. E também, assim, como as coisas estão mudando de maneira muito rápida, essa questão de aprender, né? Lifelong learning tem que ser uma constante, né? Então, beleza, eu faço a minha educação formal, né? Me formo na faculdade, na pós, e daí tem o desafio aí para os professores de buscar uma forma mais atrativa de trazer, e o design pode ajudar muito, mas também tem o desafio das pessoas em serem protagonistas de suas carreiras e buscarem cursinhos do tipo, eu tenho vergonha de falar em público, eu não sei, então eu vou fazer um cursinho disso, ou eu me formei em medicina e vou abrir meu consultório, vou buscar o Sebrae, por exemplo, para fazer um Empretec, né? Então, para poder agregar, para poder ter o seu plano de desenvolvimento individual, para ter as competências necessárias para poder avançar. Uma coisa que eu enxergo, Fernanda, é que às vezes tem muitas pessoas que só fazem a graduação e acham que acabou por ali. Tipo um check, assim, né? Sabe? E porque, mas eu vou fazer pós, vou ficar mais 2 anos, vou fazer... Tipo, não é esse o caminho. O caminho, assim, ela precisa depois de... A graduação, para mim, sempre foi, assim, a base, né, do que eu me identifico, para onde eu irei daí. Né? Como uma base ali, que você conhece as pessoas que estão naquela mesma vibe, né, naquela mesma sintonia, e para onde tu vai. Os caminhos são diversos. Né? Tipo, a pessoa que se forma ali, digamos, em pedagogia, ela não necessariamente não precisa sair dali e virar professor. Né? Ela pode fazer outras coisas, né? Se ela tiver essa mente aberta, obviamente. Né? E o que vai ajudar? Às vezes, ela não quer fazer uma pós, não quer fazer um mestrado, mas assim, ela pode fazer cursos que estejam de acordo com o desafio dela do momento. Ou ela pode participar de eventos também, né? Assim, tem eventos, por exemplo, junho, agora tem um evento grande em Joinville, né? Enfim, tem vários pontos que a pessoa consegue também absorver conhecimento, várias coisas online que são oferecidas de maneira gratuita para absorver conhecimento, né? A questão toda é qualificar essas pessoas que estão entregando conteúdo, né? Porque tem muita coisa hoje que a gente precisa saber a fonte, né? Precisa saber quem que está entregando conteúdo. Então, beleza, tem um selo assim de marcas de renome, de reconhecimento. Tá, então esse aqui eu vou assistir, esse aqui também, né? Porque Sim. Depende muito da onde. Hoje em dia, no passado era aquela coisa assim, dificuldade de acessar conteúdo, hoje tem conteúdo demais, então a gente precisa qualificar esses conteúdos, né? Isso é uma coisa que a gente fala, né? A internet, ela tornou o ser humano protagonista, né? E não mais só espectador, né? Só que o fato de você se tornar protagonista, existe também o cuidado, né? Para quem é espectador desse protagonismo, assim, onde que ele vai buscar? Né? A responsabilidade desse protagonismo. Tem muitas pessoas que não têm essa responsabilidade, sabe? Vai falar o que está na telha, o que tem lá, do que ela acha da vivência dela, só que quem está recebendo precisa ter esse cuidado. Sim, sim. E aí você falou muito da preocupação com o humano, né? Pô, o cara que está ouvindo do outro lado é um humano crítico. Então, dependendo do que você falar, você tem que saber que vai ter consequências, né? Que não fala-se muito sobre liberdade de expressão, mas tem que entender até onde essa liberdade permeia o respeito e, né, ao outro humano que está do outro lado, né? Aos outros humanos, né? E olha só para terminar, quando a gente fala disso, olha como é importante essa questão dessas entidades mais respeitadas, que tem tempo, ter essa reciclagem, né? Porque elas têm essa profundidade, entendeu? Elas têm essa preocupação. E elas têm essa responsabilidade, né? Olha como uma coisa se liga a outra depois, né? Não é porque é um curso rápido e tal, mas isso pode ser de uma universidade, né? Pode ser de uma escola interessante, sabe? A gente pode pegar o mesmo exemplo do Circo du Soleil, né? Então, o circo que tá ali, estava acabando, as pessoas não estavam mais indo assistir, e, de repente, um Circo du Soleil que é super desejado, né? A mesma coisa dá para aplicar para universidades, né? Existia um modelo que funcionou por muitos anos,
Aí, de repente, se refaz o modelo, a entrega ainda é a mesma, mas a forma muda, porque essa forma está conectada com o comportamento das pessoas hoje, comportamento da geração Y, da geração Z, né, da geração alfa ali, que está ali nos colégios, né, enfim, dos pequenos ali, porque precisa conectar com esse pessoal que está ali com o celular, que muda, que tem problema de ansiedade, né, porque precisa daí talvez trabalhar um pouco a respiração para dar uma centrada, que tem dificuldade de concentração. Basicamente, a gente está trabalhando persona, e quando eu entendo a persona, eu consigo remodelar a minha entrega, né? Fernando, é uma coisa tão louca, eu recentemente fiz um curso de futurismo, né, pela Hyper Island, e uma coisa que eles trouxeram é que tem esses jogos agora, né, tipo ali o Fortnite e tal, e os pais que antigamente eram mais relutantes, agora estão procurando coaches de Fortnite, porque eles entenderam que os filhos precisam aprender a jogar melhor Fortnite, porque eles estão aprendendo muito. Exemplo, né, um pai de um dos professores lá da Hyper chegou em casa e o filho falando em castelhano, em espanhol, no joguinho. Ele falou, o filho de 10 anos, ele falou, filho, tu fala espanhol? Sim. Mas como? Sim. Onde é que tu aprendeu? Eu tenho uns amigos meus do México que jogam comigo, eu preciso falar com eles. E o Bia aprendeu espanhol, entendeu? Então, assim, quando a gente fala desse engajamento, de trazer junto, é justamente isso, porque quando cai no interesse deles, né, que faz sentido para eles, eles vão estar juntos. E eles vão com muita garra, muita força, entendeu? Se isso não existir, eles não vão vir. Não vai ter essa aderência. Teve uma professora que a gente trouxe para fazer a abertura do ano, né? Não sei se vocês lembram, eu sou presidente do Núcleo de Educação de Joinville, lá da CIG, né? Sim, uhum. E a gente faz o evento de abertura do ano. O evento de abertura do ano, a gente trouxe uma professora extremamente técnica para falar sobre competência. Então, as pedagogas adoraram, mas nem todo mundo gostou, porque foi muito técnica. Mas, no final, abriu muitas perguntas, porque ela também faz formação de professores e ela vai na lei, ela vai na regra, vai na... Só que ela é uma pedagoga dessas Master Blaster, que conhece muito. E aí teve uma profa que ela falou, mas os alunos de hoje não querem aprender. Eles não querem protagonizar. Eles não querem nada. Aí ela falou, tem um autor que chama que é Ausubel, que ele fala sobre aprendizagem significativa, que é isso que você falou, que é fazer sentido através da aprendizagem. Se fizer sentido, eles aprendem. Aí ela falou, eu sinto muito, professora, a professora que estava palestrando, que foi perguntada. O que eu faço com esses alunos? Tal? Aí fala, eu sinto muito, professora, mas sua aula é ruim. O jeito que você está dando essa aula é ruim. Senão eles iam gostar. Por que eles amam o professor de história? Porque ele conta uma baita história muito louca, ele é muito louco, ele é legal pra caramba, ele conta na mesma linguagem, depois ele mostra lá no mapa, ele abre o Google Earth e mostra no mapa, o professor Aí todo mundo fica, mas é que ele é muito louco. Não, cara, ele é um cara que se conecta. Aí tem a ver com se conectar. Aí tem a ver com crença, né? Minha aula é assim, os alunos, aí tira o poder, né, da pessoa, né, transfere para fora. Não, mas eu não tenho como mexer porque eles são assim mesmo, essa geração, né, é uma muleta, né? A gente chama de desculpa verdadeira. As desculpas verdadeiras. Desculpa verdadeira. Essa eu não tinha ouvido ainda. Mas e quais são os projetos novos? Vamos falar um pouquinho dos projetos novos, que eu sei que tem coisinha no forno aí saindo. Tem. Então, esse ano a gente está lançando uma escola de inovação e criatividade no Ágora Tech Park chamada Ágora Master. Então, começa já agora em junho. E vai, assim, tem 12 cursos já na plataforma, né, Douglas? São cursos, a gente priorizou para esse movimento de agora, cursos presenciais. Por quê? Porque o pessoal estava tanto no online que viver um ecossistema de inovação, conhecer um ecossistema de inovação, vai ser muito bacana para as pessoas que participarem, principalmente as pessoas que ainda não conhecem o Ágora, né? Então, tem cursos... O maior parque tecnológico da América Latina. E tem cursos de curta duração de 2 dias, assim, uma sprint de sei lá, segunda e terça, que é para aprender coisas básicas como oratória, como comunicação em vídeo, para fazer o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. E tem cursos de 5 semanas, são sempre à noite, né?
E daí a liderança inovadora e criativa, a parte de branding, né, de posicionamento de marca. Então, alguns cursos que são cursos assim bem aplicáveis, assim, bem para as pessoas entenderem a ferramenta, experimentarem e já aplicarem a partir do dia seguinte, né, nas suas empresas ou nas suas carreiras, né? Daí depende do objetivo de cada um. São bem mão na massa. E os cursos, então, eles vão de junho tem curso começando até em outubro, esse primeiro ciclo aí de planejamento de cursos, e a gente está bem, bem feliz, e a gente entende que eles são cursos complementares, né, a essa educação, pessoas que estão se formando na faculdade, enfim, complementar, pessoas que já estão um pouco estacionadas, né, que começaram a trabalhar e estão um pouco estacionadas, precisam respirar novas coisas, é bem importante, e a gente se coloca enquanto, óbvio que não somos nós, né, não só, vão ter outros professores também, como a Ju Pamplona vai dar oratória, né, que é a radialista aqui de Joinville, então a gente se coloca como facilitadores de experiências de aprendizagem, porque a grande riqueza está na troca em sala. E também a gente vai contar com, às vezes, conhecer uma startup do Ágora, né? Às vezes ter a participação de um convidado especial de mercado. Os cursos são com pessoas de mercado, que vivem aquilo que eles trabalham. Que bacana, cara, que bacana. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, não poderia ser feito por outras pessoas, né? Vocês são incríveis e tenho certeza de sucesso. Mas tem um ponto, Fernando, que a plataforma, ela não é só o WeShine, né? Ela é uma plataforma que, de repente, daqui a pouco tem um curso da Univille, né? Tem um curso de outras instituições também, porque o Ágora, né, é um fomentador dessa construção, né, de apoiar a sociedade nessa evolução, né, nesse movimento de inovação, em ter essa competência, né? Então, não é algo só da WeShine, mas é uma plataforma que habilita parceiros a poder trazer uma plataforma de educação, né? Uhum. Que a gente está pensando, porque cada universidade, né? Cada parceiro ali que a gente enxerga tem suas especificidades, né? Sabe? Suas especialidades, e tudo isso ajuda, né? Nesse universo VUCA, BANI que a gente trabalha hoje, né? Entender as soft skills, o que precisa, e ali falando de inovação, né? Isso está mais do que dentro desse universo. Então, por enquanto, ele é uma sementinha aí, mas com muito potencial e sempre nessa linha de cursos de curta duração, assim, né? E muito, muito práticos e aplicáveis. Sim, não, maravilhoso. Maravilhoso. E vocês estão falando muito o que o Fórum Econômico Mundial fala, né? Eles até mudaram o termo, mas não estão usando mais hard skills, soft skills, estão usando human skills, né? Para melhorar, né? Para fazer essa eu chamo de lubrificar as engrenagens, né? A gente já está ali, tem pós, agora com mestrado, já tem vários cursos, não sei o quê, mas eu talvez precise melhorar a minha oratória, talvez eu preciso melhorar essa minha autoconsciência, essa questão da ansiedade, né? De saber me posicionar como alguém mais controlado, né? Não tão acelerado, né? Que quer engolir, né? Então, eu acredito que vocês estão no time correto, no lugar correto, acho que vai dar muito certo, e logo, logo eu vou fazer algumas propostas para vocês, porque eu gosto muito dessa ideia, eu acho fantástico. Eu acho que é um local para a gente... E a gente também se diverte, né? Daí conecta com pessoas maravilhosas também, aprende também, né? Então, está sendo um prazer, assim, colocar esse projeto em pé. A jornada está sendo fantástica. E é bem isso, né? A mesa é mais legal do que o palco aí, né? É legal você estar nessa mesa, né? É muito mais legal você estar na mesa com todo mundo do que estar no palco, né? Que essa conexão que é o que vale mais. Eu falo isso no mestrado. Né? Uma hora eu estou lá, né, trocando conhecimento, outra hora eu estou ali aprendendo. Então, isso é muito bacana, né? E vocês têm... Vamos falar um pouquinho da Maria e do Douglas aqui para a gente ir encaminhando. Tá maravilhoso, acho que dá para a gente conversar o dia todo, né? Vocês são demais, assim. Mas vamos lá, vocês têm livro, o livro da vida, aquele que tem que ler, como é que é isso para vocês? Ou vocês são multipovo, igual eu, que tenho uma estante com 50 livros, nem sei de quanto, se eu começar a indicar, eu tenho que indicar 10, não dá para indicar um. Vocês têm um livro da vida, 2... Como é que é? Fala aí para a gente, indica alguma coisa para nós, para a gente se alimentar também do que vocês comem. Acho que um livro legal, assim, que marcou muita gente, foi aquele do Porquê, né? Do Simon Sinek. Esse é um livro bem, assim, simples de ler, assim. Que comece pelo porquê. E de muita significância, né? Sabe? Porque isso eu acho que é a base, assim. Enquanto as pessoas não entendem o porquê estão fazendo, acho que tudo fica mais difícil, mais complexo.
entender o porquê. Para mim, esse livro assim foi uma grande virada de chave. Eu gosto muito desse livro também. A gente tem vários livros tem um, assim, bem interessante também, que é do Design Thinking do Tim Brown, que ele fala justamente que o Design Thinking é essa maneira diferente de pensar, né? Então... tu deve ter aí também, né, Fernando? Eu estava com ele na minha bolsa, eu tirei hoje de manhã, estava com ele na minha bolsa, do Tim Brown. Esse livro é muito legal. Esse daqui também, né, Maria? Sobre cultura organizacional também, Walking the Talk. Esse daqui é ótimo, cara, porque assim, não adianta a gente só falar, né? A gente tem que vivenciar. Que nem a gente fala aqui de design, criatividade, mas é uma coisa que a gente vivencia, sabe? Isso é o que vai marcar. Esse aqui, ele fala sobre cultura, mas de uma maneira descomplicada, porque tem muito autor sobre cultura que te dá nó na cabeça, né? Tu fala de artefatos, uma série de coisas, e ele traz de uma maneira muito simples, e ele fala que a cultura, ela se transforma por meio da liderança, né? O pai que dá exemplo para o filho, né? Então, isso vai... Porque a questão da comunicação, ela vem para fechar. Porque se eu comunico algo, mas eu não ajo da mesma maneira, né? Então, por exemplo, uma marca que comunica que é sustentável, e daí tu vê, né, os profissionais fazendo algo que vai contra a marca, né? Então, é a cultura pelo exemplo, é bem interessante. Então, tem vários, né, Fernando? Assim, Sim. Deixa eu ver. Eu peço sempre porque tem muitos alunos que assistem, outros professores também, para entender se estão conectados. Eu vejo, você falou Tim Brown, que eu estava com ele na mão ontem. Começa pelo porquê, está dentro da disciplina que eu fomento. Que é uma legal que o Tim Brown ali, ele não traz metodologia, né? Ele fala assim, ele fala sobre essa forma do designer pensar, essa característica T dele, né? Que ele tem essa bagagem dele, repertório, que é o corte do T, e a parte técnica aqui, né? Da importância, da diferença entre equipes multidisciplinares e interdisciplinares. E falando dessa questão também que a gente comentou sobre autoconhecimento, esse livro aqui, Os 5 Desafios das Equipes, do Patrick Lencioni. Mostra bonitinho. Ele também... Que versão antiga é essa, gente? Esse tem outra capa hoje em dia. Ele é bem legal também, porque ele fala sobre o que faz uma equipe... Aqui ele fala em falta de atenção aos resultados, né, que são 5 disfunções. Mas vamos pensar numa equipe que consegue co-criar, que consegue trabalhar bem junto, e uma equipe que não consegue. Tem a ver, né, a base da disfunção é a falta de confiança, porque assim, eu não vou me abrir porque eu sei que o Fernando vai rir de mim, e assim por diante. Então, se eu não confio, eu não tenho conflitos construtivos, ou seja, eu não cocrio, e depois tudo trava, né? Porque, de repente, assim, a gente está aqui trocando uma ideia, e a ideia do Fernando foi aceita, e a minha não, mas eu não concordei, mas eu fiquei quieto, e depois eu fico depondo contra, eu fico falando mal do Fernando, né, nos corredores, aquela coisa que não é saudável. Então, são pequenos livros assim que trazem para a gente bases bem interessantes. E esse livro aqui, se a gente for olhar para a sala de aula, imagina assim, o professor como líder do projeto, né? E os alunos são os liderados. Quantos alunos ali, às vezes, tu acha que tem um baita potencial, mas não falam? Né? Porque, às vezes, não se sente confiante e tal. Então, isso daqui, se a gente ampliar a linha de pensamento, vai servir para qualquer coisa. Não, e é fantástico. Ontem eu estava assistindo a entrega do projeto final, né? Que é agora, no meio do ano, e a menina falou exatamente isso. Ela falou, em sala de aula eu não falo, porque no Teams, aquele monte de gente, eu tenho vergonha de abrir e falar tal. Mas ela falou que o sonho dela era conversar comigo. Eu assisti a apresentação dela, foi uma choradeira, aquela coisa, né? Ela apresentou e chorou, e toda apaixonada. Ela adora a faculdade, adora estudar, adora o EAD. E aí eu pedi feedback, eu sempre peço. E aí ela falou assim, olha, eu queria que você viesse aqui para conhecer a gente e tal, porque a gente faz tanta coisa legal aqui também, sabe? Porque eu dou aula para o Brasil inteiro, né? Eu fiquei muito emocionado. E vai muito do que você falou aí, né? Como um grande gestor de projetos, que faz vários projetos no Brasil todo, o professor faz esse papel, né? Lá atrás, quando você estava falando de carreira de professor e tal, hoje a gente faz o papel muito mais de curador de conteúdo, por ter essa autoridade de, é o professor que falou. Então, assim, agora não é mais o professor que falou, é o professor que indicou, né? O professor que disse, vai Design Thinking, Walk the Talk, e os 5 desafios das equipes lá do Lencioni, porque esse do Lencioni, eu tive assisti uma palestra na BRH com a diretora da Tigre, de RH, inclusive, a Patrícia, e ela falou do processo que eles executaram com esse livro, ela indicou, e eu já conhecia, mas eu não dei muita importância, depois que ela falou que eu peguei, comprei e li, e ele é também
explode a mente também, né? Blow your mind, né? Poxa, e ele é de 2000, ele não é novo, ele é antigo. Então, esse cara já teve essa sacada da cocriação, né? Que agora a gente fala muito em design, de colaboração, cocriar e tal. E ele já lá em 2000, ele já tinha isso, né? E essa questão porque quando se fala em equipe, você tem que falar de respeito, de entendimento, de empatia, né? De estar sempre ali tentando se conectar para fazer com que todos vão para o mesmo lugar, tal, né? Igual você falou, em vez de jogar água no projeto do outro, pegar junto, né? Esse livro ele é muito esclarecedor, assim, elucidador. Quem é líder aí, trabalha com liderança, desenvolvimento de equipe, alta performance, Os 5 Desafios das Equipes assim, um livro... É super tranquilo de ler, né, Fernandinho? Até tem um assessment que ele deixa no... Sim, ele deixa o teste lá, a prática toda certinha, assim, o passo a passo ali, né? E vocês... E filme? Vocês têm filme também ou não? Filme... Vamos indicar um recente agora. Teve um filme que a gente viu que é bem legal, que é o da Nike lá, né? Vamos indicar esse, né? Que tem vários, né? Então, o Air da Nike que é a história do tênis da Nike, lá é bem interessante, porque mostra essa questão da inovação, da coragem, né, do empreender, assim. Do salto de fé. Né? Na startup tem muito esse salto de fé, sabe, que eles fizeram. Então, assim, como isso é interessante, como é importante a gente ver algo, às vezes, e entender que, eu preciso quebrar determinados paradigmas, assim, né? Porque é difícil, né, quando tá muito dentro da caixa. Tu conseguir fazer isso, sabe? Existe um medo muito grande. Né? Sim, sim. E é muito louco, porque essa questão da multa. Mas vou ter que pagar a multa. Tá bom, eu pago, porque eu acredito tanto na ideia que vale a pena eu quebrar essa regra aí para a gente descobrir um novo mundo, né? Nossa, é um case sensacional. E, assim, falando um pouquinho de educação, assim, tem um filme antiguíssimo, né? Que é aquele Sociedade dos Poetas Mortos, assim, que é fantástico, assim, porque essa pegada da conexão com a alma, de lecionar com paixão, eu acho que é um filme interessante. E esses dias também, quando a gente estava fazendo esse projeto do Agora Master, eu comentei na reunião de lançamento interno, falei daquele filme, me veio na hora, O Campo dos Sonhos. Esse é bem antigo também, que é assim, quando a pessoa está conectada com o propósito dela, claro que assim, tem todo um processo assim, de autoconhecimento para a pessoa se conectar com a sua essência, barará e tal, mas chega um ponto que tu não precisa forçar. É uma coisa de sentir, é uma coisa da criatividade relacionada com a tua intuição e visualização. E esse filme, ele fala sobre a construção de um campo de beisebol. Não sei se você assistiu esse filme, Fernando. Não, esse não. E era assim, ele vinha uma voz que falava assim, se você construir, eles virão. E o cara, sei lá, constrói um campo de beisebol e daí vem pessoas que já morreram, fantasmas, jogar no campo de beisebol. É mais ou menos essa mensagem. E eu lembro, assim, que quando eu trabalhava na Tigre, eu fazia ações de endomarketing, né? E quando eu trabalhava em agência, eu fazia ações, né? Campanhas para fora, né? Mas na Tigre era muito legal, porque eu fazia as ações, Fernando, que é a mesma coisa que aconteceu no Dia Mundial da Criatividade. Então eu escrevia assim, às 10 horas desçam para uma surpresa especial, alguma coisa assim. E era aquele movimento coordenado das pessoas vindo, sabe? Aquela coisa tão, tão bonita, assim, do engajamento. Então, isso é muito legal, assim. Então, o Agora Master, para a gente, assim, é como se fosse um chamado, assim, uma coisa mesmo de entrega, assim, para que as pessoas, elas sejam mais felizes, que elas não vejam as travas como um problema, mas que elas se apaixonem pelos problemas para trazer as soluções, né? Então, o Campo dos Sonhos, ele fala um pouco sobre isso, assim, sobre essa conexão com a intuição e com a essência para entregar aquilo que você sente que você veio fazer na sua vida. Cara, eu estou aqui explodindo de tanta coisa que eu anotei de vocês, assim, de insights também que vai dando, né? Porque a gente que a cabeça não para nunca, né? Eu vou olhando vocês e vou, nossa. Eu não sei, eu sou esse aluno que fica anotando as coisas. Mas a gente tem que realmente encaminhar para os finalmente aqui. Eu tenho uma pergunta e um desafio. A última pergunta é: onde é que a Maria e o Douglas vão estar daqui 10 anos? Olha só, Fernando, tá quase coach, assim, né? Deixa eu...
Essa pergunta, assim, é uma coisa que eu sempre faço e ela é interessante que quanto mais a gente estuda sobre autoconhecimento, mais simples ela vai ficando para gente, assim, porque, enfim, no início da minha carreira eu queria ser presidente da galáxia, assim, eu queria, era um negócio muito relacionado com o ego, assim, eu tinha uma coisa muito do ter e não do ser. Hoje em dia, assim, 10 anos, né, vamos pensar, eu tô com 41, vou estar com 51 anos, eu me vejo, assim, num lugar muito de tranquilidade, assim, muito nessa questão da entrega e da troca, essa coisa muito, assim, de vivendo próximo até de Joinville, assim, mas nessa questão, assim, de cuidando do nosso canto, de ter, assim, uma hortinha, sabe? Aquela coisa de fazer as nossas práticas de yoga, fazendo workshops e coisas, mas de maneira bem equilibrada e tendo essa mobilidade que a gente também já pensou em ser nômade, né? Digital e tudo mais, assim, mas tendo essa mobilidade de sair e retornar para casa, porque, assim, a gente, ao longo desse movimento de descoberta, a gente também entendeu que às vezes a gente vai buscar fora, eu quero mudar para a Europa, por exemplo, né? O que tem que estar a felicidade dentro da gente, né? Então a gente pensa assim no local de tranquilidade aqui próximo, mas que a gente tem essa mobilidade para ir, vir e sempre respirar coisas novas. É assim que eu me vejo daqui a 10 anos. E você, Douglas? Junto com ela, né? Mas assim, o que é bacana é que ele se vê com cabelo com cabelo ainda, né? Toda essa aceleração que a gente tem nessa jornada que a gente fez de vida, né, nos trouxe, obviamente, né, algumas reflexões e também questões de saúde e tal. E hoje a gente prioriza muito esse equilíbrio. E uma coisa assim que eu sempre penso é poder fazer, né, algo que eu gosto, né, que é isso que eu estou fazendo agora, que é essas conversas, né, trazer o que eu sei, né, poder ajudar, colaborar de certa forma, né, mas ao mesmo tempo não ter prisões, sabe? Então, quando a Ana Maria fala assim, de poder sair e voltar, é justamente isso, é ter esse lugar de respiro, né? Ter essa tranquilidade de poder fazer isso, né? Porque a gente entendeu que para ter essa mente criativa, para a gente poder ajudar, a gente tem que se ajudar antes também. Se eu acelerar demais, se a gente ficar muito, né, na aceleração demais, vai chegar um ponto que o porquê nosso, né, que é trazer essa evolução para as pessoas que a gente busca, né, ela acaba não fazendo mais sentido, né? Então, me olhar daqui a 10 anos é olhar um Douglas assim equilibrado, que traga assim essa luz, né, o próximo, que eu consiga estar passando e principalmente aprendendo-se. Eu acho que essa é a grande pegada. Assim. Fernando, we shine. We shine. É, bem isso, né? Para quem não sabe aí, aquela galera que não sabe, o Shine é a empresa deles, né? E nós brilhamos, né? Isso é fantástico, né? Eu acho muito legal mesmo. E nós brilhamos, não é assim de nós aqui, né? Não é ego, né? Assim, a gente conecta com a pessoa que está disposta a mudar e ela expande, sabe? E ela faz aquele polimento naquele diamante dela, assim, é nesse sentido. Que a gente não consegue a pessoa, a empresa, assim. A coisa o lance da cocriação, né? A gente acredita muito isso, no cocriar, no horizontalizar, né? Na yoga a gente fala assim a sangha, né? A gente quer ter uma grande sangha, né? Uma grande comunidade, né, Maria? Pessoas que tragam que tenham essa mesma vibe ou que tenham interesse de trazer isso, né? Pô, é uma pena eu não sair de Joinville para poder pra fazer yoga com vocês, senão eu juro que eu fazia. Tem um projetinho que a gente vai trabalhar também de maneira 100% voluntária, assim, por essa coisa de entregar para as pessoas mesmo. A gente vai fazer lá no Ágora, o Ágora Zen, que, né, aí uma vez por semana, 15 minutinhos ou de meditação ou de respiração consciente e também, eventualmente, práticas de yoga daí no fim do dia. A gente está com esse projeto, vai sair no segundo semestre também. Olha só, pô, quanta coisa, gente, meu, que aula, que aula. Eu no final dos meus convidados, né, das reuniões que eu faço, esse podcast para mim é uma reunião, um compartilhamento, uma cocriação aqui, né? Vocês não estão entendendo, ela é minha mentora, minha coach, minha referência, a Maria e o Douglas, eles fazem esse trabalho, a cada conversa, assim, eles dão uma sementinha que plantam em vocês, é quase mágico, né? E para finalizar,
né? Se tivesse a gente no Jô Soares, né? E agora ia ser o momento do ah! Ai, ai. Tem um TED do Bill Gates que ele fala que os professores precisam de um feedback. Então, depois de vocês falarem incrivelmente sobre inovação, criação, empreendedorismo, cocriação, enfim, sobre o futuro do professor, a gente falou de tanta coisa bacana aqui, né? O meu desafio para vocês é bem simples. Existe uma complexidade, mas eu acredito que vocês conseguem, que é para vocês completarem uma frase. Tá? Então, respirem aí, prestem bastante atenção. Vai lá. Canarina esquerda ou direita? Vai lá. Aí vai de vocês agora. A frase é: o Fernando é? Ai, Fernando, quando eu penso em ti, é queridão, assim, tipo, essa questão da conexão, assim, sabe? Eu vou explicar o porquê do queridão, assim. Que todas as interações que eu tive contigo foi sempre de muita abertura, de muita colaboração, de muita troca, teu sorriso, tu sorri com os olhos, sabe? E isso é muito bonito, assim, essa conexão. Eu me sinto muito próxima de ti. Que legal, cara. Eu quero ser também, Dogão. Quero ser também. Claro, eu estava só esperando tu degustar esse momento, sim. Né? Para mim, quando você falou o Fernando me veio uma palavra bem interessante, iluminado. Olhando isso, porque assim, o que tu está fazendo é esse trabalho, né? Como tu está olhando, essa situação que tu falou, né? Pô, fui lá para a Finlândia, né? Estudar, trazer. Muitas das coisas que a gente, né, pratica hoje também, né? É baseado em algumas escolas de lá, né? Que trazem. E para mim isso é uma, sabe, uma interação bacana, uma carga bacana. E eu acho que o que tu está trazendo, né? Para cá, para as pessoas que tu está apresentando, né? Os projetos que tu está fazendo aí na universidade e tudo, requer uma boa dose de iluminação, assim, dessa transcendência, dessa situação, assim, que tu olha assim, pô, eu posso fazer diferente, e eu posso ajudar a fazer diferente. Acreditar no que está fazendo. Por isso essa palavra. Tu vê quando conecta uma coisa com a outra, né? A iluminação, essa questão dos olhos, assim, olhos e sorriso, Fernando, assim, isso traz pra gente, assim, é uma abertura muito grande, assim, isso conecta, isso faz com que as pessoas queiram mudar, queiram se engajar, né? Então, assim, é um ouro bem grande, assim, que tu tem contigo. Que legal, cara. Olha, cada convidado dá um feedback diferente, tal, né? Muito dessa percepção é legal pedir feedback, eu não tenho problema com isso. E entender como sou percebido, assim, né? Mas e cada um com a sua profundidade e tal, eu adorei o que vocês falaram, assim. Estou me segurando para não chorar, né? Porque é legal pra caramba ouvir de vocês que são tão consolidados, né? Eu estou aí nessa busca, né? Nessa coragem de ser imperfeito e tentar fazer um pouquinho diferente. Né? Mais um livro, hein, Fernando? Coragem de ser imperfeito. Tem esse livro aí, né? Mas eu não li, eu assisti só o documentário lá da Brené Brown, lá. Mas, de qualquer forma, eu acredito nisso. Tipo, vamos lá, dar uma preparada, lógico, né? Não vai de qualquer... Esse negócio de vai com medo mesmo, não é isso, não. Eu acho que dá aquela... Né, se prepara um pouco, mas não se bloqueie, né? E vai, né? E vai ajustando, né? Que aí acho que é o nosso métier de inovador, né? de empreendedor, né? De ajustar no meio do caminho, de trocar, né? Decidir parar também, pode ser uma inovação, né? Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer muito vocês. E eu quero saber onde é que eu encontro a Maria e o Douglas. Como é que eu faço? Quero falar com eles, quero uma consultoria, eu quero compartilhar também, eu quero também gravar um podcast com eles, quero ter aula com eles. Como é que eu faço? É bem fácil. Quer falar? Não, tu pode falar. As damas primeiro. Instagram, @WeShineConsulting, a gente está lá, o agora.master. A gente também tem uma consultoria voltada para mentorias para marcas pessoais e empreendedores, que é Somos Be Brand, também no Instagram. Meu perfil no LinkedIn também, busca por Maria Regina Huns e vocês encontram lá. E também tem o site da WeShine, que é weshine.com.br, ou então bebrand.today. Isso aí.
Caramba. Para mim, né, no meu pessoal, é Douglas Heiser, tá lá meu nome, né? É bem fácil, LinkedIn, Instagram, né? E, Douglas. gente, a gente está aberto aí a conversar, tá? Trocar figurinhas, trocar ideias. Como a gente comentou antes, a gente adora compartilhar, né? Que a gente sabe, Legal. e isso Legal. acho que é o nosso grande legado aí que a gente quer deixar. E tem também, né, Ágora Tech Park, né, lá no Ágora Share, a gente fica também lá, mas daí tem que entrar em contato com a gente ali pelo Instagram para marcar, porque, né, a gente fica, às vezes está em cliente, às vezes está em home office, e pelo menos uma vez por semana a gente busca estar lá no Ágora, só que aí marquem com a gente antes para tomar um café lá, vai ser um prazer. Olha só que maravilha. Senhoras e senhores, Maria e Douglas, que maravilhosos vocês são. Muito obrigado mesmo. Eu só gratidão, assim, e me sinto muito iluminado por todas as pessoas que eu convido, e cada vez que eu vejo que legal que está dando certo, e que vocês topam e entregam tanto. Eu preciso falar antes e deixar gravado isso. Assim, estava conversando ontem com um futuro convidado, né, que é um pesquisador aqui da faculdade, neurocientista famoso e tal. Ele está entre os top 1000 pesquisadores do mundo sobre neurociência. Então, o cara conhece muito. E eu estava conversando com ele ali, né? Que a gente fala top 1000 para, mas top 1000 é pouco, né? Mas top 1000 do mundo, opa, calma aí. É um lugar bom para se estar, né? E aí eu falei para ele que eu estava fazendo e tal. E eu fiz esse mesmo projeto, eu já estou com mais de... eu já estou indo para a segunda dezena de convidados ali. Que já foram gravados, né? Já foram editados, já estão só esperando. Todas as sextas-feiras um episódio novo sai ao meio-dia no YouTube e no Spotify, ali, no canal Coluna Cerebral. E eu divulgo pelo Instagram e tal, né? E também pelo LinkedIn. E aí ele perguntou, cara, ele assistiu um que eu fiz piloto ano passado para a faculdade que eu trabalho, que é a Faculdade de Sanspeg. Eu fiz seis só. Eu fiz com as meninas do ODS, que são designers também. Eu fiz com um professor que foi para a Finlândia comigo, que hoje também lida com startups, só que numa outra faculdade chamada ENIAC, em Guarulhos, que é hiper inovadora. Pra vocês terem uma ideia, eles fazem movimento maker com as pedagogas, assim. As pedagogas dão aula de lógica. Então, é muito legal. E aprendem isso no curso de pedagogia. Eles são bem para frente, assim. Eu gravei com o Chefe Secreto, com o queridão, com o Leandro Soares, né? Que é fantástico, absolutamente fantástico. E gravei com o Carlos Schneider, que trabalhou aí no Ágora. O primeiro café era dele. E aí ele saiu, foi para Itapema, e hoje ele dá consultoria para novos negócios desse ramo alimentício, padarias, né? Ele pegou esse nicho e desbrava, assim. Tem um curso online também. Cláudio, beijo, Cláudio Schneider. Que eu conheci no Ágora. Conheci no Ágora. Conheci no Ágora. Ágora é um lugar para conexões. Né? Sim, demais. Assim, eu gravei com ele. Eu fiz esses 4, depois fiz uma semana acadêmica e subi os vídeos e postamos sequencialmente numa semana ali. E esse pesquisador, ele falou, eu assisti todos os vídeos, para mim aquilo é um curso de empreendedorismo. Porque É que lá eu fiz uma puxada da entrevista voltada para empreendedorismo, perguntando sobre empreendedorismo, o que tem que fazer para empreender, e para empreender com inovação social. Eu fazia esses 2 braços para aprofundar. Então, todos eles muito do ODS, né, falando muito sobre ESG, governança, falando sobre possibilidades, o que você pode fazer, desde coisas caseiras até coisas realmente mais exponenciais, assim. E todos deram, cada um da sua perspectiva, né, de professor, de empresário, né, as suas ideias. Então, assim, ele falou, Fernando, aquilo se você embalar, colocar, né, a capa, é um curso básico de empreendedorismo. Aí depois se aprofundem com mais temas, mas... E eu vejo, assim, agora, depois da conversa com vocês, que aula de design, assim, sabe? Tranquilamente, isso é uma aula inaugural para um curso de design, de soluções. Não que você vai se tornar um designer. Pode ser a primeira aula para todos os cursos da área de gestão, de educação, sobre mentalidade, sobre estar aberto para aprender, para empreender, enfim. Que aula
que vocês me deram aqui hoje. Assim, ó. Eu quero agradecer muito, de verdade mesmo. Assim, e daqui a pouco a gente vai conversar ao vivo também, porque eu quero conversar com vocês, a gente tem que fazer alguma coisa junto. Fernanda, sempre um prazer, né? É só dar um toque. Tamo aí. Maravilha. Super agradeço, assim, foi uma delícia o papo, o tempo fluiu, assim, então a gente tem essa paixão por falar sobre design, assim, né? Então, pra gente a gente respira isso, né? E conte sempre com a gente. Tá bom, obrigadão mesmo pra vocês. Estamos aí, né? A sua iluminação é sempre bem-vinda. Legal, cara, que legal, que legal. Então, pela última vez, ladies and gentlemen, Maria e Douglas, tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço, querido. Beijo, Até mais. tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.